Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos aqui com o vereador Albertinho. E você que quiser assistir todas as entrevistas do programa, youtube.com/programa polêmica. E se quiser enviar críticas, dicas e elogios ao programa, programapolêmica@gmail.com. Albertinho, dando sequência, eu tive a oportunidade de acompanhar que quando a prefeita Rosinha foi afastada, você foi um dos poucos vereadores que assumiu a condição dela de afastada e estar ao lado dela. Inclusive fez reuniões em casa, chamou a sua militância. E eu soube, você vai me confirmar aqui se isso é verdade ou não, que já começaram aí as exonerações das suas indicações, né? E como é que você vê tão rápido esse, entre aspas, amor de relação entre você e a prefeita cair e imediatamente você já está pagando com a exoneração dos seus indicados? Isso é verdade? Está havendo isso mesmo? E se está havendo, qual a impressão que você tem diante de ter prestado tanto serviço para a prefeita? Olha, Cláudio, você citou sobre o afastamento da prefeita. Nós demos total apoio à prefeita. A prefeita, ela teve até uma crise de depressiva e nós prontamente para reanimá-la, nós fizemos reuniões, botamos o povo para cantar junto com ela e fizemos a nossa parte. Agora, nós sabemos que a política tem dessas coisas. Às vezes, você, quanto mais faz, menos tem valor. Eu acompanho um garotinho, eu alcancei você trabalhava na Casa Rosada de office boy, hoje, graças a Deus, você é formado um grande jornalista, um grande advogado, e você sabe muito bem há quantos anos que eu acompanho a Rosinha e o garotinho. E às vezes a gente fica triste por um lado, mas a gente fica alegre pelo outro, por saber quando você começa a conhecer a outra face da pessoa. Tá, mas só para não ficar a pergunta em aberto. Estão acontecendo exonerações de indicados seus? Está acontecendo muitas exonerações, não só minha, mas quanto dos outros que se posicionaram dessa forma, mas nós estamos tranquilos com a nossa consciência e a consciência junto do povo, porque nós votamos e eles estão entendendo de que nós votamos não pelo nosso futuro, nós votamos pelo futuro dos nossos filhos e o futuro do próximo gestor. Mas realmente tem acontecido isso e vai acontecer. Eu me preparei para tomar essa decisão justamente sabendo de que isso iria acontecer. É a hora também de olhar quem estava com você só por cargos e quem está com você porque acredita no seu projeto político? Vai servir para isso também? Vai servir porque você... Está preparado para essas decepções também? Estou preparado, Cláudio. Tanto estou preparado que eu acompanho um garotinho há 27 anos. São 27 anos da minha vida, onde o garotinho, eu larguei minha família em Campos e fui para o Rio fazer a sua campanha de governador. Subi morro, desci morro. Quando houve aquele rompimento com o Sérgio Mendes, eu estive ao lado dele. Quando houve o rompimento com o Arnaldo, eu estive ao lado dele. Então, eu não fui aproveitador de cargos, porque se eu fosse aproveitador de cargos, eu ficaria com o Sérgio Mendes, eu ficaria com o Arnaldo, mas não. Eu fiquei do lado dele porque acreditava que era o melhor para o povo, mas hoje eu já tenho um pensamento diferente. Hoje eu já tenho um pensamento diferente que às vezes as pessoas começam a olhar principalmente para o seu próprio umbigo. E essa é a conclusão que eu tiro desse governo hoje. Uma das funções de vereador é fazer as reivindicações dos bairros, das localidades. Diante desse rompimento, como é que vai ficar essa prestação de serviço sua junto à comunidade? Qual é a fórmula que você vai buscar para continuar contemplando, tendo aí um governo contrário a você agora? Olha... Ou você acha que eles vão ter a decência de não misturar as coisas? Cláudio, eu acho que decência para falar desse governo eu perdi. Eu perdi esse estímulo de falar decência
desse governo. Agora, eu vou fazer as minhas reivindicações conforme e os projetos, vou pôr na Câmara. Agora, se eles vão cumprir ou não, eu vou fazer a minha parte, mas eu perdi toda essa decência pelo governo. Hoje, qual a nota que você daria para a Rosinha? De 0 a 10. Olha, a nota que como eu daria, pessoa e como política? Como pessoa, eu daria 10 para ela, mas como político, eu dou 4. Albertinho, outra coisa, vamos voltar um pouquinho a outubro do ano passado. Nós tivemos uma eleição para o governo do Estado e nós sabemos, isso é público e notório, que havia um projeto para eleger o marido da prefeita, governador do Estado do Rio de Janeiro, e nas primeiras pesquisas isso era dado como grande chance, mas que redundou nem sequer uma ida para o segundo turno. Nós gostamos muito de trabalhar com coisas que a gente pode comprovar, mas ouvir a opinião dos outros é uma coisa que não há problema algum. Você acha que esta crise que apareceu a partir de outubro, apareceu porque o marido da prefeita perdeu a eleição para o governo do Estado? Você acha que tem alguma ligação de uma coisa com a outra, em termos econômicos? Olha, Cláudio, Você é um homem de bastidor do governo. Sinceridade, eu começava a acreditar que poderia ser a crise, realmente. Mas, se a gente for analisar o orçamento de 2014, que foi um orçamento acima do previsto... E 15 bilhões nos últimos 6 anos. Exatamente. E foi acima do previsto, porque nós aprovamos quase 2 bilhões e meio, ainda tivemos mais 300 milhões. Eu acho que a crise começou de janeiro, fevereiro para cá. Mas você acha que tem ligação com a campanha eleitoral do grupo político? Olha, eu não estou... Na sua opinião? Na minha opinião, é uma pergunta feita a uma pessoa que participou dos bastidores, inclusive, dessa campanha. Eu vou falar para você o seguinte, que eu não posso dizer para você se houve ou não participação entre campanha e empréstimo ou até no orçamento, mas que o orçamento foi bilionário, foi, e não teria tanta dificuldade conforme, e nem precisaria desse empréstimo. A gente fazendo uma análise fria hoje, eu acho que nós nos precipitamos em ter aprovado aqueles 304 milhões, porque nós estávamos dentro ainda de um orçamento bilionário. Agora, se teve crise por causa da campanha política... No mínimo, alguma coisa diferente aconteceu. Com certeza aconteceu. Porque antes não tinha isso. Agora, Justamente. Albertinho, vamos falar um pouquinho também de comissões parlamentares de inquérito. Nós sabemos, você me corrige se eu estiver errado, que você é vereador, basta a assinatura de 9 para que você possa abrir uma CPI. Até então, o rolo compressor, em hipótese alguma, ia viabilizar qualquer CPI contra o governo. E agora há uma possibilidade disso. Teve uma auditoria interna feita a pedido da própria prefeita que constatou aí uma ausência física de quase 110 milhões dentro da prefeitura e entre aplicações na época que o SCEF era secretário. Qual vai ser a sua postura? Você vai assinar uma CPI contra o governo Rosinha? Você acha que esse dinheiro tem que ser investigado? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Olha, Cláudio, estamos analisando de forma, conforme eu falei, independente. Por enquanto ainda não chegou, já que o vereador Marcão, o Rafael Diniz e os outros vereadores de oposição têm em mãos esses documentos, mas até agora não chegou para nossa mão esses documentos. Chegando esses documentos em nossas mãos, depois de analisarmos, eu com certeza vou assinar tranquilamente. Então a sociedade de Campos pode contar com o voto do Albertinho numa CPI contra o governo Rosinha nesse caso? Pode contar com o meu apoio à CPI, porque quem não possa acreditar que essa crise pode também ter passado por esse rombo de 110 Quase milhões. 110 milhões. Né? Poderia ter provocado, né, essa crise. Então, já que todos os vereadores de oposição teve acesso ou têm acesso
tem em mãos esses documentos e a hora que chamarmos para que a gente possa assinar, analisamos friamente e cabe uma CPI, com certeza pode contar com o meu voto, a sociedade pode contar com o meu voto para que a gente possa mostrar transparência e tentar pelo menos recuperar esse dinheiro para onde foi, para onde foi, para quem foi, até que a gente possa ter acesso a toda a verdade desse dinheiro de 110 milhões, desse valor de 110 milhões. Albertinho, a prefeita fica falando muito por aí, na época ela falava, agora ela anda um pouco mais reclusa, né? Não sei qual o motivo, mas vamos fazer economia. A ordem é economizar. E eu sou um curioso, né? De observar despesas, contas, gastos, uso inclusive o que ela mesma fornece. Se você for ali na rua Cibastos, onde fica o Ministério do Trabalho, ali perto da rodoviária antiga, a sede do Ministério do Trabalho é a Rosinha que paga o aluguel, R$6.000 por mês. Se você for ali perto da Estação Saúde, aquela casa onde funciona a Secretaria de Obras, 18.000 e pouco por mês é a Prefeitura que paga aluguel. E aí você vai. Até final de dezembro de 2014, ela pagava 2 salas no Rio de Janeiro só para atender pessoas. Albertinho, você que foi do governo, que economia é essa que se demite porteiro de escola, vigia de escola que ganha de 800 a 1.000, mas mantém da AES com 5.000, com R$6.000? Que política é essa que a prefeita tenta passar para o povo, mas na prática ela não consegue fazer? Qual a sua opinião com relação a isso? Olha, a nossa opinião nós já tivemos em reuniões que éramos contrários. Mas normalmente a gente dá a nossa opinião, é aceita a nossa opinião, mas na prática não é cumprida. Isso nós já vimos. Mas você acha que ela tem um discurso teórico e um da prática diferente? Eu não digo a Rosinha, porque eu vou te falar para você com toda sinceridade, sem medo de errar. Se você perguntar todos os vereadores, pode ser que alguns da base hoje, que ficaram na base, vão querer até dizer o contrário, mas se nós, durante 8 anos que está se passando o governo, reunimos uma vez com o Rosinha, foi muito. E reúne com quem? Normalmente a gente reunia com os secretários e até o próprio secretário de governo, que era deputado na época. Essa é uma coisa que a gente precisa deixar claro. Você vê que em momento nenhum eu citei o nome do marido da prefeita, porque eu considero a prefeita de Campos a quem foi diplomada. Mas isso é um assunto realmente que incomoda muito a sociedade. E um dos maiores desgastes de vocês foi justamente ter essa relação. A prefeita tem ingerência administrativa ou ela tem só o diploma hoje e é o marido realmente que toma conta da Prefeitura de Campos? Na sua opinião? Olha, eu acho que são as duas coisas. Como assim? A Rosinha faz uma parte e ele faz outra. Mas qual a parte decisiva de quem? Eu acho que a parte decisiva é dele. E isso é bom ou é ruim para esse trabalho político? Para o trabalho político e para a população, eu acho horrível. Ruim não, você foi até modesto. Eu digo que foi ruim. Por quê? Ruim porque eu acho que quem foi eleita foi a Rosinha. E você pode observar que no dia da diplomação ela entregou o diploma e disse que estava entregando a chave a ele. Eu acho que o povo, foi nos 2 mandatos ela fez isso. Eu acho que o povo votou nela, não votou nele. Eu acho que deveria ter mais respeito com o povo ao fazer de forma ou até mesmo irônica, ou até mesmo de uma forma de agrado, já porque nós sabemos do desgaste do marido dela a nível estadual. Então, eu acho que acaba um atrapalhando o outro. Albertinho, quem estava na Câmara, naquela sessão tumultuada, observou, chamou muita atenção aquela atitude sua de ter rasgado um dos jornais de circulação, jornal impresso de circulação da nossa cidade. E eu estou curioso em saber se você fez aquilo apenas para ficar bem na fita, ficar bem na foto, aparecer um pouco mais do que os outros vereadores, ou você tinha algum motivo correto, verdadeiro, para poder fazer aquilo? Olha, Claudio Aquilo Andrade, ali foi para jogar para a galera ou tem um motivo para aquilo? Claudio Andrade, na minha vida pública eu nunca joguei para a galera. Ao
na terça-feira haveria aprovação desse projeto. Mas nós se reunimos com o líder do governo e o presidente da casa e pedimos que tirasse de pauta para que nós pudéssemos analisar o projeto. Porque até então vocês não sabiam nada sobre ele. Não sabíamos para onde ia ser destinado o dinheiro. E foi concordado por eles e que a gente a qualquer momento receberia uma ligação para que os técnicos da prefeitura nos explicassem. E nós não recebemos a ligação. Ao acordar pela manhã, cedo, bem cedinho, que eu costumo acordar bem cedo para ver seu blog, ver os blogs dos outros, que dá a impressão que vocês nem dormem. Até o blog do Garotinho também, né? Não, não acompanho esse blog, não. Então, o Cláudio Andrade, os amigos começaram a ligar dizendo que nós estaríamos votando, nós votamos contra a passagem a R$1 e cheque cidadão. Então, já teria uma manobra de pressão para que nós mudássemos os nossos votos sem, ao menos, ter conhecimento do projeto. Pois bem, ao ver aquela notícia mentirosa e ver aquela notícia ganhando repercussão diante do nosso povo, e o povo ligando, perguntando se nós votamos, eu falei, gente, não houve a votação. Aí começamos a explicar para eles. E essa direção do jornal não tomou o cuidado, o critério de ouvir vocês antes de fazer essa capa do jornal, não? Não. Queria mesmo empurrar o projeto pela... Eu analisei... Mas o jornal empurra o projeto? Quem comanda ele gosta de fazer pressão em cima. E quem comanda ele? Olha, lá tem vários, né? Vários, que eu não vou citar nomes aqui, mas em respeito a eles, mas tem vários jornalistas lá. Mas, em compensação, ao receber essa pressão do povo de que nós votamos o contrário e fomos explicar que eles começaram a ter o entendimento do projeto e a mentira desse jornal impresso, de que nós já teríamos até votado, eu prontamente falei, olha, esse jornal não serve nem para estar na banca de jornal. E eu vou ler esse jornal para o povo presente, ali naquele momento. E o porquê que eu estaria votando o contrário. E ali, na mesma hora, eu fiquei assim, indignado com o jornal, porque até na hora da votação, a gente estava recebendo ligações de pessoas dizendo que nós votamos o contrário, e automaticamente eu fui rasgando o jornal, tirando ali o nome de Gil, o nome de Alexandre Tadeu, o meu nome, o de Davis Miranda, e pelo visto você sabe rasgar o jornal direitinho, né? Porque você consegue fazer as linhazinhas todinhas ali, né? Eu fui pipeiro, né? Aliás, pipeiro não, ainda solto pipa com meus filhos aos finais de semana e faço rabiolas para eles de vez em quando. Então, por isso que saiu ali, né? Que nós que conhecemos fazendo, somos conhecedores de fazer rabiola, a gente sabe em que lado tem que cortar. Então, sabia que em linha reta ali... Mas aproveitando isso, você sabe agora o lado que você tem que ficar? Do lado do povo e sendo... não oposição, mas sendo independente. O que for bom para o povo, nós vamos votar. E o que for contrário, nós vamos votar contrário. Eu sei, Albertinho, mas quando você fala independente, né, você tem muito mais experiência do que eu. É apenas uma opinião e a gente está aqui gravando. Na minha opinião, na minha visão, na minha humilde visão, vocês que hoje são independentes vão ter que chegar a um ponto e escolher um lado. Porque a independência pode passar para a sociedade também um lá e cá. E pelo que a gente vê na sociedade, vocês hoje estão no purgatório, né? Estão saindo de um bloco que vocês apoiaram cegamente e agora, por vários motivos, estão nesse caminho aí. Até ano que vem, essa independência tem que virar oposição, ou você acha que você pode fazer campanha para você se dizendo independente na comunidade, nos colégios eleitorais, ou vão cobrar de você uma posição mais fora de muro? Oposição mesmo. Robertinho, você é oposição? Está contra o governo? O que você vai responder para o seu eleitor? Nós vamos dizer que nós estamos a favor do povo, nós estamos
não radicalizando contra o governo, mas estando ao lado do povo. Por que eu digo isso, Carolina? Você vai responder depois do intervalo. Nós estamos aqui com o vereador Albertinho, vamos no intervalo, daqui a pouco a gente volta.